Olá, você está sob a sombra do mistério. E hoje falaremos sobre o trágico acidente da Chapecoense. O conteúdo a seguir é cuidadosamente baseado em informações de notícias, documentários, artigos, vídeos e podcasts sobre o tema em questão. Nosso objetivo é apresentar uma história com sensibilidade e respeito às vítimas e a todos os envolvidos. Para o público sensível, é importante destacar que abordaremos temas fortes durante o vídeo. Agradecemos sinceramente a compreensão e a empatia enquanto compartilhamos essa narrativa. O futebol é imensamente popular no Brasil e é considerado uma parte fundamental da cultura esportiva do país. Sua história remonta ao final do século XIX, quando o esporte foi introduzido por imigrantes europeus. Desde então, o futebol tornou-se uma paixão nacional, com milhões de brasileiros acompanhando fervorosamente os times locais e internacionais. Sabemos que o futebol está profundamente enraizado na cultura brasileira, e os jogos frequentemente unem as pessoas em torno de suas equipes locais ou da seleção brasileira. Os estádios de futebol também são locais de grande paixão e celebração, onde os torcedores cantam, dançam e apoiam suas equipes com entusiasmo. No geral, o futebol desempenha um papel significativo na vida cotidiana dos brasileiros, transcendendo barreiras sociais e econômicas e proporcionando um senso de identidade e orgulho nacional. No entanto, às vezes os momentos de alegria proporcionados por um esporte tão encantador podem ser substituídos pela dor e pela perda. O time de futebol da Chapecoense, sediado em Chapecó, Santa Catarina, estava à beira de vivenciar o auge de sua trajetória esportiva. No mês de novembro de 2016, os jogadores estavam prestes a participar de sua primeira final em um torneio internacional de grande relevância. Eles se preparavam para decidir a Copa Sul-Americana, em uma emocionante disputa contra o Atlético Nacional, representante de Medellín, na Colômbia. Um clima de euforia contagiava a todos, afinal, o grandioso time havia alcançado a tão desejada final. Naquele momento, as preocupações se dissipavam, pois eles haviam triunfado sobre os renomados gigantes argentinos, Independiente e o San Lorenzo. A confiança estava em alta, preparados para enfrentar com coragem o próximo desafio. Contudo, algo inesperado aconteceu. No final da tarde de 28 de novembro, a jornada da equipe, dirigentes, comissão técnica e jornalistas teve início no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A primeira etapa consistiu em um voo de aproximadamente 3 horas pela companhia aérea Boa, levando-os à cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em seguida, o trajeto prosseguiu através de um voo fretado pela companhia Lamia, também boliviana. A expectativa era chegar ao aeroporto José Maria Córdova, em Medellín, por volta das 22 horas, horário local. Porém, a poucos minutos da tão aguardada aterrissagem, o trágico destino interveio, quando a aeronave colidiu com o monte conhecido como Cerro El Gordo, cuja altitude atingia 2.600 metros. Posteriormente, as investigações minuciosas sobre as causas do acidente revelaram que a aeronave não apresentava problemas técnicos e que o acidente se deu devido a uma falha de abastecimento, levando a uma pane seca, devido à falta de combustível. A trágica catástrofe ceifou a vida de 71 indivíduos, deixando uma devastadora marca de luto e perda. Entre as vítimas fatais, encontravam-se 19 jogadores, jovens atletas que encantavam multidões com sua habilidade e paixão pelo futebol. Além disso, 20 jornalistas que buscavam documentar e compartilhar os momentos históricos do clube também foram vítimas dessa terrível tragédia. Em meio à sombria calamidade, um raio de esperança emergiu com a sobrevivência de apenas 6 pessoas. Resistindo às adversidades impensáveis, encontraram forças para continuar. Um valente jornalista, enfrentando o inimaginável, emergiu como um símbolo de resiliência.
Além disso, 2 tripulantes também sobreviveram a essa tragédia avassaladora. Entre as vidas abruptamente interrompidas, encontramos também membros da equipe jornalística da Globo, incluindo o repórter Guilherme Marques, o produtor Guilherme Vanderlars e o repórter cinematográfico Ari Júnior. Cada perda, cada vida afetada, ressoa como uma dolorosa lembrança da fragilidade humana e da imprevisibilidade da existência. Diante dessa tragédia angustiante, somos lembrados da importância de honrar a memória daqueles que partiram, celebrar suas realizações e unir-nos como comunidade em tempos de adversidade. O infame avião da Lamia tinha programado um pouso em Cobja para reabastecimento antes de prosseguir até Medellín. No entanto, o piloto tomou a decisão de seguir diretamente para Medellín, percorrendo uma rota de 3.006 quilômetros, na tentativa de conservar combustível ao operar nos limites da capacidade da aeronave. Justificava essa escolha, alegando que aterrissar no aeroporto de Cobja durante a noite representava riscos, dado que a infraestrutura carecia de iluminação adequada. Alternativamente, ele poderia ter optado por pousar em Bogotá, mas essa alternativa não foi considerada. Era mais uma evidência do despreparo recorrente de uma empresa que, há tempos, demonstrava negligência quanto aos protocolos fundamentais de segurança da aviação. Tais preocupações foram destacadas em um relatório emitido pela Aeronáutica Civil da Colômbia em abril de 2018. Ficou evidente que a empresa havia adotado uma abordagem arriscada, arriscando-se a ficar sem combustível em pleno voo devido à busca por economia e à falta de preparo adequado tanto de seus pilotos quanto de seus comissários. A Lamia havia adotado práticas questionáveis, como saltar escalas e modificar destinos, com o intuito de otimizar o tempo e preservar o combustível, sem considerar adequadamente as implicações de segurança. Na noite do dia 28 de novembro de 2016, o desenrolar de erros e negligências culminou, como há muito se temia, em um desfecho previsível: um trágico acidente. Quando ainda era madrugada do dia 29 de novembro, no horário de Brasília, as consequências dessa série de falhas já se manifestavam de forma sombria. 40 minutos antes do fatídico momento, as luzes vermelhas piscaram no interior da aeronave e alarmes sonoros ecoaram na cabine. Ao invés de investigar e corrigir imediatamente a situação, a tripulação não tomou a devida ação, ignorando os alertas que indicavam a iminente escassez de combustível. A crise se agravava, evidenciando falhas ainda mais sérias. O avião decolara com uma quantidade de combustível notavelmente inferior à necessária para uma operação segura. Enquanto o peso mínimo de decolagem exigido era 11.603 quilos, a aeronave alçou o voo carregando apenas 9.300 quilos de combustível, revelando uma margem perigosa. Somente quando a situação estava à beira do colapso, o piloto finalmente fez contato com a torre de controle, implorando por urgência na aterrissagem. Recebeu a notícia angustiante de que outros aviões estavam na frente, requerendo um deslocamento para a direita. As palavras da controladora expuseram a gravidade da crise e a impossibilidade de reverter o destino que se desenrolava rapidamente. Esse trágico episódio serve como um doloroso lembrete das consequências devastadoras que podem surgir da combinação de erros humanos, descuido operacional e desrespeito aos protocolos de segurança. As vidas perdidas e as lições aprendidas a partir desse terrível acidente permanecem como uma advertência para a importância inquestionável da aderência a padrões rígidos de segurança na aviação. Às 21h58, na fatídica noite, o avião transportando 77 pessoas, compreendendo 22 jogadores, 14 membros da comissão técnica, 9 dirigentes, 21 jornalistas, 2 convidados e 9 tripulantes, teve sua trajetória abruptamente interrompida ao colidir com o Cerro Gordo, situado em La Unión. Consciente da gravidade da situação, a Força Aérea Colombiana prontamente mobilizou helicópteros para localizar a aeronave sinistrada.
No entanto, a operação de resgate inicial foi severamente comprometida pelas condições climáticas adversas, manifestadas por uma chuva intensa que obscureceu a visibilidade na região naquela noite. A dificuldade de acesso à área montanhosa também impôs desafios adicionais à equipe de resgate. Após alcançarem o local do acidente, as equipes de resgate se depararam com uma cena de devastação, realçando a magnitude da tragédia que havia se desdobrado. Entretanto, mesmo diante dessa cena desoladora, pequenas faíscas de esperança surgiram, contando uma história de sobrevivência. Precisamente, 6 indivíduos conseguiram desafiar as probabilidades e resistir ao terrível impacto. Esses sobreviventes que emergiram como símbolos de resiliência e determinação foram a comissária Jimena Soares, os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jackson Follman, o jornalista Rafael Hensel e o técnico de voo Erwin Tumiri. Suas histórias de superação no meio dessa tragédia inimaginável capturaram a atenção do mundo e trouxeram um raio de esperança em meio à escuridão. A tragédia reverberou por todo o globo, desencadeando uma onda de comoção universal. Era um evento de proporções inéditas, lançando uma onda sombria sobre o cenário esportivo e chocando os corações e mentes de inúmeros indivíduos. A imagem de um time composto por jovens talentosos, repletos de aspirações e em ascensão, à beira da conquista de um título épico e historicamente significativo, vindo a sucumbir devido a uma sequência de erros e falhas evitáveis, causou um impacto profundo. Uma imensa tristeza que tocou e dilacerou o âmago de milhares de pessoas, mobilizando os governos da Colômbia e do Brasil em uma operação conjunta para recuperar os corpos e prestar as devidas homenagens. Era inegável. A magnitude da tragédia reverberou em escala global, instigando uma onda de homenagens nas redes sociais, testemunhando a solidariedade de indivíduos de todas as partes do mundo. O mundo do futebol abraçou a Chapecoense em um gesto de unidade e compaixão. As palavras "Força Chape" e "Vamos Chape" ecoaram como mantras, encapsulando a resiliência e a determinação em face da adversidade. A tragédia da Chapecoense permanece como um lembrete triste e comovente da fragilidade da vida e da força do espírito humano em meio às circunstâncias mais sombrias. Durante quase 2 dias intensos, 4 funerárias em Medellín empreenderam a tarefa emocionalmente exigente de preparar os corpos das vítimas para suas jornadas finais rumo aos seus países de origem. A colaboração entre as funerárias e os cuidados meticulosos asseguraram que cada indivíduo fosse tratado com a dignidade e respeito que merecia. No dia 2 de dezembro, uma operação coordenada foi iniciada para trazer os corpos de volta ao Brasil, utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira e outras de natureza particular. O trajeto, embora carregado de tristeza, carregava consigo uma missão de honra e reverência. No dia seguinte, 3 de dezembro, o cenário era uma tela de cinza, em sintonia com a atmosfera pesarosa que envolvia a Arena Condá. Sob a chuva e céu encoberto, um momento de despedida de proporções inigualáveis se desenrolou. 50 das 71 vítimas da tragédia foram recebidas em um comovente velório coletivo. As arquibancadas estavam repletas de indivíduos ligados por laços profundos de afinidade, familiares, torcedores dedicados, amigos íntimos e dirigentes. Até mesmo o presidente da FIFA esteve presente, testemunhando o último adeus a essas vidas interrompidas abruptamente. Este foi um dia marcado pela tristeza compartilhada, um tributo sincero às vítimas e uma demonstração impressionante de solidariedade e empatia. A Arena Condá, geralmente um palco de celebração esportiva, tornou-se um espaço de luto, respeito e profunda reflexão. Consequentemente, como era inevitável diante da situação, a final da Copa Sul-Americana foi cancelada. Em um ato de generosidade e compaixão notáveis, o Atlético Nacional tomou a iniciativa de enviar um comunicado à Conmebol, solicitando que a entidade concedesse o título de campeão à Chapecoense. Essa poderosa demonstração de solidariedade transcendeu as fronteiras do esporte
e capturou a essência do espírito humano em tempos de adversidade. O pedido foi atendido pela entidade, resultando na oficialização da Chapecoense como a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Além desse notável reconhecimento, o clube colombiano deixou sua marca indelével ao encher seu estádio no dia 30 de novembro com uma homenagem de proporções verdadeiramente impressionantes, na mesma data em que estava originalmente marcada para a primeira partida da final. Uma atmosfera de comoção e respeito permeou o ambiente, testemunhando a unidade da comunidade esportiva. No mesmo horário, a cena se repetiu na cidade de Curitiba, no Paraná, no estádio Major Antônio Couto Pereira, estádio do Coritiba, que seria a casa da Chapecoense na final. Outro gesto profundamente comovente emergiu do canal Fox Sports, que optou por observar um silêncio respeitoso durante o horário em que a partida deveria ser transmitida. Durante os 90 minutos, a tela permaneceu preta, em um tributo singelo, mas extremamente impactante, acompanhado pela hashtag 90 minutos de silêncio. Esse ato simbólico reverberou como um poderoso lembrete do vazio deixado pelo acidente e da solidariedade que transcende as palavras. A devastadora tragédia resultou no adiamento de toda a rodada final do Campeonato Brasileiro, em uma demonstração de respeito e luto pelo ocorrido. A comunidade esportiva se uniu de maneira comovente, com personalidades do mundo esportivo prestando homenagens sinceras. Clubes vestiram uniformes personalizados, enquanto momentos de silêncio se estenderam por minutos que pareciam eternos, não apenas no Brasil, mas também em diversas cidades ao redor do mundo. Monumentos foram banhados em tons de verde, símbolo da Chapecoense, como um tributo simbólico às vidas perdidas. Em um gesto que transcendia fronteiras, Medellín e Chapecó estabeleceram um laço indelével ao assinar um decreto que as declarava cidades irmãs. Uma nova identidade foi abraçada quando o Cerro Gordo passou a ser chamado de Cerro Chapecoense, eternizando a memória do trágico evento. Além disso, partidas amistosas reverberaram como um tributo vivo ao espírito do clube. Os campos de jogo tornaram-se cenários de emoção e honra, enquanto as equipes se uniam para celebrar a vida e legado da Chapecoense. Essas partidas amistosas foram mais do que encontros esportivos. Eram manifestações de solidariedade que ecoavam os corações partidos daqueles que lamentavam a perda. O governo boliviano tomou medidas legais contra 4 indivíduos em relação a esse caso delicado. Gustavo Vargas Gamboa, então diretor-geral da LAMIA, enfrentou uma série de acusações graves, incluindo homicídio culposo, e foi detido em 2016. Seu filho, Gustavo Vargas Villegas, que ocupava a posição de diretor de Registro Aeronáutico Nacional da Direção-Geral de Aeronáutica Civil, DGAC, também teve sua prisão determinada. As acusações referem-se à sua autorização em 2014 para a importação e a atribuição de matrícula provisória à aeronave da companhia aérea. Enquanto isso, Marco Antônio Rocha Venegas foi preso nos Estados Unidos. Célia Castedo, que encarou a acusação de homicídio culposo na Bolívia, foi presa em 23 de setembro de 2021. Porém, o STF concedeu liberdade à controladora investigada em 2022. Em 26 de março de 2019, o Jornal da Globo informou que Rafael Renzel, um dos 6 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense, faleceu de infarte enquanto jogava futebol com amigos em Chapecó, mais de 2 anos após o acidente. Ele tinha 45 anos e ficou conhecido por narrar ao lado de Galvão Bueno o amistoso entre as seleções do Brasil e da Colômbia, conhecido como o Jogo da Amizade, 2 meses após a tragédia. Em março de 2021, Erwin Tumiri, outro sobrevivente da tragédia da Chapecoense, esteve envolvido em outro acidente, dessa vez de ônibus na estrada entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O ônibus capotou e caiu em barranco, resultando na morte de 21 pessoas. Notavelmente, Erwin, mais uma vez, emergiu como um sobrevivente desse incidente. Em resumo, a tragédia da Chapecoense deixou uma marca profunda no mundo do esporte e na vida das pessoas. Ela nos lembra da fragilidade da vida e da importância de medidas de segurança rigorosas. No entanto,
também testemunhamos a incrível solidariedade, resiliência e união que surgiram diante da adversidade. A Chapecoense e todos os envolvidos nunca serão esquecidos, e sua memória continuará a inspirar gerações. Que essa história nos motive a valorizar cada momento e a buscar sempre a segurança e a humanidade em todas as nossas empreitadas. Por hoje, encerramos por aqui e agradecemos profundamente por sua companhia. Mas prepare-se, pois nos encontraremos nos próximos mistérios, embora sua visão seja incapaz de nos perceber. Gostou dessa história? Se sim, se inscreva e curta esse vídeo.